A mente humana nunca foi construída para enxergar o perigo silencioso. Ela foi construída para se conectar, confiar, se abrir e acreditar. E é justamente por isso que manipuladores prosperam. Eles não atacam como predadores visíveis. Não se revelam como ameaças óbvias. Eles se aproximam devagar, ajustando-se à sua linguagem, ao seu humor, às suas inseguranças, até se tornarem quase invisíveis dentro da sua rotina emocional. O manipulador não invade sua vida com força. Ele ocupa espaços que você mesmo abre, acreditando estar diante de alguém que apenas quer ajudar, entender ou se aproximar. E tudo começa de forma sutil, suave, quase imperceptível. O primeiro sinal de manipulação é o controle emocional encoberto. Não se trata de controlar seus atos diretamente, mas de controlar como você se sente, e isso é muito mais poderoso. O manipulador observa o que te fragiliza, o que te faz hesitar, o que te paralisa. Ele aprende seus medos, seus pontos fracos, suas inseguranças. E, a partir disso, começa a moldar suas emoções de maneira precisa e calculada. Ele pode te fazer sentir culpa por algo que não deveria te culpar. Pode te fazer sentir medo por algo que não representa risco. Pode te fazer sentir que está devendo algo a ele, quando, na verdade, não está. Ele cria pequenas rachaduras dentro de você, e com o tempo, essas rachaduras se tornam portas pelas quais ele entra e sai quando quer. O manipulador sabe que quando suas emoções estão sob controle externo, sua mente segue logo atrás. Ele pode usar frases disfarçadas de preocupação, mas carregadas de veneno emocional. Pode usar o silêncio como arma, te fazendo imaginar o que fez de errado. Pode mudar seu comportamento repentinamente para te deixar inquieto, inseguro, ansioso. Podem até te dar elogios calculados, não para te valorizar, mas para te manter dependente da aprovação dele. O controle emocional é sempre o primeiro passo, porque ele prepara o terreno. Sem emoções estáveis, você deixa de perceber padrões. Sem clareza interna, você deixa de reconhecer manipulação externa. O segundo sinal é o desequilíbrio nas trocas emocionais e comportamentais. Manipuladores nunca pedem tudo de uma vez. Eles começam apenas sugerindo, pedindo um esforço pequeno, um favor inocente, uma concessão emocional simples. Mas, pouco a pouco, a balança começa a pesar sempre do mesmo lado. Você percebe que está se esforçando mais, dando mais, sentindo mais, enquanto a outra pessoa apenas recebe, exige, cobra. E essa cobrança raramente é explícita. É indireta, envolta em desculpas, dramas, carências fabricadas ou expectativas irreais. Ele faz você acreditar que está tudo equilibrado, quando, na verdade, você está sendo drenado. O manipulador te coloca em um estado constante de dívida emocional. Ele dá migalhas e recebe banquetes. Ele oferece pequenos gestos calculados e espera grandes sacrifícios em troca. E, o mais perigoso, ele te convence de que isso é normal, de que você está exagerando, de que você é sensível demais, ou de que ele faz tanto por você. O manipulador sabe inverter papéis, sabe usar sua empatia contra você, sabe transformar suas virtudes em fraquezas exploráveis. E então chegamos ao terceiro sinal: a distorção da realidade, o golpe final de qualquer manipulador habilidoso. Ele não controla apenas suas emoções, não controla apenas suas ações. Ele começa a controlar o que você acredita, como você interpreta os acontecimentos, como você enxerga a si mesmo. Ele te faz duvidar da sua memória, da sua percepção, da sua intuição. Situações claras começam a parecer confusas. A verdade parece incerta. Você começa a depender da versão dele para entender suas próprias experiências. E isso é proposital. Quando alguém controla a sua percepção, controla a sua autonomia mental. E sem autonomia, você se torna dependente, maleável, moldável.
O manipulador corrige detalhes que você tem certeza que aconteceram. Ele te convence de que coisas que você viu não aconteceram, e coisas que não aconteceram foram reais. Ele te faz parecer exagerado, te chama de sensível, diz que você imagina coisas. Isso cria um estado mental perigoso, a dúvida permanente sobre si mesmo, e quando você duvida de si, acredita em qualquer coisa que outra pessoa disser. É assim que manipuladores desmontam sua defesa final, sua própria mente. Se você percebe esses 3 sinais, controle emocional, desequilíbrio nas trocas e distorção da realidade, você não está em uma relação comum. Você está em uma teia psicológica cuidadosamente construída. Mas ainda não terminamos, porque para entender completamente o manipulador, precisamos entrar na mente dele, no porquê, no que ele ganha, no que o move. E isso é o que você verá agora, na próxima parte. Para entender o manipulador, é preciso abandonar a ideia de que ele pensa como você. A maioria das pessoas age com empatia, com reciprocidade, com algum tipo de consciência emocional. Mas manipuladores funcionam sob outra lógica, uma lógica estratégica, fria, quase matemática. O manipulador não manipula por acidente. Ele manipula porque é um processo natural para ele, um método de sobrevivência emocional, uma forma de preencher o vazio interno que carrega. Ele manipula por necessidade, por hábito, por prazer ou por poder. E, às vezes, por tudo isso ao mesmo tempo. A primeira motivação do manipulador é o controle como compensação interna. Muitas vezes, por trás de uma postura forte, existe alguém emocionalmente frágil, inseguro, carente de validação. Ele domina o mundo externo para compensar o caos interno. Ele se sente pequeno, então precisa fazer você se sentir menor. Ele se sente instável, então precisa te colocar instável. Ele não consegue lidar com a própria vulnerabilidade, então a transfere para você. Manipular não resolve a dor dele, mas cria a ilusão de que ele está no comando de alguma coisa, mesmo que seja de você. A segunda motivação é o prazer intelectual do controle, especialmente presente em personalidades maquiavélicas. Aqui, a manipulação não é emocional, mas estratégica. É como um jogo mental em que a outra pessoa se torna uma peça no tabuleiro. O manipulador observa seus padrões, aprende seus gatilhos, identifica suas reações e usa tudo isso para prever e moldar seu comportamento. Quanto mais você reage conforme ele espera, mais ele sente que venceu. Não é sobre você, é sobre o ego dele. É sobre provar a si mesmo que consegue moldar a realidade externa de acordo com sua vontade. Mas existe uma terceira motivação ainda mais perigosa: o prazer emocional do domínio. Algumas pessoas realmente sentem uma satisfação profunda e sombria em controlar outras. Sentem prazer ao ver alguém cedendo, duvidando, enfraquecendo. Não por sadismo explícito, mas porque isso alimenta um sentimento de superioridade, poder e valor. O manipulador se sente vivo quando percebe que pode dirigir pensamentos alheios. É uma forma de intoxicação psicológica. Quanto mais controle ele exerce, mais controle ele quer. É um ciclo sem fim e, muitas vezes, sem consciência. Além disso, manipuladores usam táticas muito específicas. A confusão deliberada, por exemplo. Quando você não sabe o que está acontecendo, ele tem vantagem. Ou a mistura de carinho com crueldade, um clássico. Te machuca, depois te conforta. Te derruba, depois te levanta. Isso cria dependência emocional, uma dinâmica semelhante a vícios. Seu cérebro se prende ao ciclo, buscando aprovação como forma de alívio. O manipulador sabe disso. Ele não precisa entender neurociência. Ele simplesmente observa o efeito e repete. A manipulação também depende do ambiente emocional. Manipuladores tiram sua confiança de você e colocam nela. Tirar sua autonomia e colocar nele. Tirar sua clareza e colocar nele. No final,
Eles se tornam o filtro pelo qual você interpreta tudo. E isso é o nível máximo de manipulação. Quando ele se torna a lente da sua percepção, e então surge a pergunta: por que vítimas de manipulação não percebem o que está acontecendo? Porque manipuladores não atacam de fora, eles atacam de dentro. Usam suas emoções contra você, usam sua empatia contra você, usam sua bondade contra você. Eles constroem o dano com suas próprias mãos, usando as suas ferramentas. E quando você percebe, já está cansado demais, confuso demais, emocionalmente esgotado demais para reagir. Mas há algo que manipuladores temem profundamente: a consciência. Quando você entende os sinais, quando reconhece padrões, quando retoma sua autonomia interna, a manipulação perde força. Manipuladores dependem da sua inconsciência. Eles sobrevivem no espaço entre o que você sente e o que você entende. Se você ilumina esse espaço, eles perdem o poder. A verdade final é simples, mas libertadora. Ninguém controla uma mente que sabe se observar. Quando você entende as táticas, percebe as dinâmicas e reconhece os sinais, o manipulado deixa de ser vítima e passa a ser consciente. E quando você se torna consciente, o manipulador perde o que mais precisa: acesso à sua mente.